Olá, bom dia. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e estamos iniciando nossa semana meditando na Palavra de Deus. Estamos numa série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes e temos aprendido muito sobre como viver debaixo do sol. Como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as frustrações, as lutas debaixo do sol. Como viver bem e viver de acordo com a vontade de Deus debaixo do sol. Temos aprendido muito sobre todos esses temas e outros que já estamos estudando há algum tempo. E hoje convido você para lermos o capítulo 5 de Eclesiastes, iniciar a partir do capítulo 5, do verso 8 ao verso 20. Vamos falar hoje sobre pessoas sábias aproveitam as dádivas de Deus. O texto que eu vou ler hoje é na versão da Bíblia A Mensagem. A Bíblia A Mensagem é uma Bíblia que tem uma tradução um pouco mais livre, um pouco mais contextualizada, e você vai perceber como é que vai fluir a leitura, tá bom? Mas se você tiver outra versão aí, não se preocupe. Eu quero só que você escute a leitura da Bíblia A Mensagem. O texto no capítulo 5, verso 8 e 9 diz o seguinte: Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza, há um superior corrupto, e acima dele um manda-chuva ainda mais corrupto. Não há fim nisso, e nada se pode fazer a respeito. Mas a boa terra não trapaceia ninguém. Até mesmo o rei mau se alimenta do que a terra produz. Eu queria fazer algumas observações antes da gente continuar. Esse texto de Eclesiastes que nós vamos refletir hoje, ele vai falar muito sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre bens e principalmente sobre ganância. Obviamente que esse pequeno trecho que nós vamos ler hoje, ele não esgota o tema do dinheiro. Ele não esgota todas as implicações, todas as complexidades que existem em torno do dinheiro, em torno da conquista, do sucesso, da prosperidade. Há muitas coisas que nós poderíamos citar aqui sobre esse tema, que a Bíblia fala sobre isso. Aliás, Jesus foi quem mais falou sobre dinheiro, e principalmente de uma forma negativa, como um alerta para todos nós. Mas a Bíblia em nenhum momento ela é contra o dinheiro, e você vai perceber aqui que o sábio Salomão, ele não está fazendo uma apologia, uma defesa da pobreza, da miséria, da falta de recursos. Ele está nos chamando a atenção para alguns detalhes que muitas vezes passa desapercebido, que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção a esses detalhes, a essas evidências que o dinheiro acarreta, que ter dinheiro acarreta. Então, obviamente que nós vamos nos prender aqui ao que o Eclesiastes está dizendo, e já tem bastante coisa para a gente prestar atenção, para a gente aprender e para a gente praticar, tá certo? Então ele começa o capítulo 5 aqui, o verso 8, porque nós vimos no domingo passado, do capítulo 5, verso 1 ao 7. Falamos sobre esse texto. Agora ele continua, mas ele muda um pouco o tema. E aqui entra a questão da burocracia. A burocracia estatal, a burocracia opressora, a burocracia que gera injustiça, que gera falta de direitos,
né, que impede a pessoas de acessar o direito. E também da corrupção, porque é a burocracia que muitas vezes alimenta a corrupção. E olha que isso já é do tempo de Salomão, né? Nós estamos falando aí de pelo menos 500, 600 a.C., se não mais. Então veja que ele está dizendo que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas, e nós mesmos podemos nos sentir assim, que você vai se sentir lesado por uma burocracia que emperra, que não chega, que você não consegue ter acesso àquilo que você precisa, porque a burocracia impede. E nesse caminho da burocracia é possível encontrar, então, pessoas que são corruptas. Mas essa corrupção vem de baixo para cima, é uma cadeia de corrupção. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, em cima dessa pessoa tem outra. Não significa que hierarquia gere corrupção. Significa que hierarquias exageradas podem, sim, produzir uma burocracia opressora e corrupta. O que Salomão aqui está dizendo é que nós precisamos de governo. Nós precisamos de pessoas que vão tomar conta do governo, que vão gerir, que vão administrar os órgãos governamentais. E isso vai gerar hierarquia, vai gerar processo, vai gerar burocracia. Mas por causa da natureza humana, vai gerar corrupção, opressão, injustiça. E quem vai pagar a conta? Principalmente quem está lá embaixo na cadeia produtiva. Principalmente o pobre, principalmente o indefeso, o órfão, a viúva, aquela pessoa que tem menos recurso é que será mais penalizada. Então veja, desde o tempo lá de Salomão, a gente já encontra esse sistema opressor por causa do pecado, por causa da avareza, por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro. Não é só por isso, mas é principalmente por isso, e é o que esse texto está dizendo. Mas ele continua dizendo o seguinte: quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem, nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso também não faz sentido. A outra constatação que ele vê, e obviamente que nós estamos falando aqui que Salomão está sendo bem pontual, e ele está como que fazendo um corte de toda a realidade, cortando um pedaço, examinando esse pedaço, ele está dizendo duas coisas importantes aqui. Primeiro, que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter. Isso é o que ele está dizendo. O dinheiro não dá contentamento. Quando você tem mais, quer um pouquinho mais e outro pouquinho mais. E é assim que a vida funciona. E é difícil medir quanto que está bom, quanto que a gente precisa para viver bem. E ele também diz o seguinte aqui: quanto mais a gente tem, menos a gente se satisfaz. Veja só, nem grandes lucros satisfazem. Porque se esse ano teve um grande lucro, o ano que vem a gente quer ter um lucro maior. E é interessante a gente olhando hoje para as notícias, por causa da pandemia, muitas empresas agora relatando prejuízos. E é interessante que eu estava lendo aqui uma empresa que teve 2% a menos de lucro no trimestre do que no trimestre do ano passado. Com toda a crise, com toda a pandemia, o lucro foi 2% menor. E então houve uma insatisfação do mercado, dizem eles, porque esperavam um lucro pelo menos igual e veio menor. Então, também a gente vê aqui que outras pessoas tiveram lucros absurdos. Então, mesmo assim, Salomão está dizendo, mesmo quem ganha muito,
ainda está insatisfeito, quer ganhar um pouquinho mais, né? Esse é uma questão com relação ao dinheiro, com relação à ganância, com relação a esse poder sedutor do dinheiro que envolve as pessoas de um jeito que nunca elas ficam contentes, elas nunca ficam satisfeitas, elas sempre querem mais, mais e mais. E ele continua dizendo, olha só o verso 11, quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. E qual é a vantagem de ter dinheiro? É só para dizer que é rico? Tem gente que é para isso, né? Parece que a gente já viu casos aqui de pessoas gritando, né? Recentemente, num bairro aqui de São Paulo, de classe média alta, uma pessoa gritando com um policial que ele tinha 200 mil, não sei quantos mil, e falando tudo aquilo, né? Para mostrar que ele tem, para mostrar que ele possui. A gente nem sabe se realmente possui tudo isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Não é assim? Eu já vi pessoas assim, pessoas que tinham um salário de 5 mil reais e não dava. Passaram a ganhar 8 mil reais e dali a pouco também não dava. E ganha 15 mil e também não dá. E ganha 50 e também não dá. Né? Por quê? Porque ele diz aqui, quanto mais você tem, mais gente aparece para ajudar a gastar. Interessante, né? Para ajudar a ganhar, não tem muita gente não. Se tiver, são poucos. Agora, para ajudar a gastar o que você tem, aí aparece muita gente. Inclusive o governo. Não é? E quanto mais se tem, ou quanto mais você tem, mais você percebe que não produz satisfação. Né? Então é aquela coisa, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, então não estou satisfeito. Então ter dinheiro, muita gente diz assim, dinheiro não compra felicidade. Mas dinheiro dá, assim, uma sensação de felicidade. O problema é que ele nunca satisfaz, a gente nunca está satisfeito. É sempre procurando mais. E quanto mais tem, mais quer ter. E quanto mais tem gente para gastar. Mais tem gente que se aproxima com interesses de tirar, né? De usufruir daquilo que você tem. Ele continua dizendo ainda no verso 12, o trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tenha um jantar simples ou tenha uma mesa farta. Mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. E isso a gente vê hoje em dia. Né? Quanto mais você tem com o que se preocupar. Quanto mais se tem, mais as preocupações aumentam. Quanto mais tem, mais medo de perder existe, mais atribulado fica o sono. Eu vejo pessoas, eu tenho conhecido pessoas que não têm dormido, que têm dormido pouco, que têm pesadelo, que têm sonhos horríveis. Por quê? Porque estão hiper preocupados com o que está acontecendo. E pessoas trabalhando muito, não tem tempo. Pessoas que estão estressadas, se desgastando, irritadas, porque, é óbvio, quanto mais você tem, mais preocupações também você tem. Mais tem que administrar, mais tem que pensar sobre o que está fazendo, mais tem que cuidar, mais as exigências do dinheiro sobre a vida da pessoa, mais o dinheiro toma conta e domínio sobre a agenda da pessoa e sobre o tempo da pessoa. Então, essa também é outra verdade que Salomão sabia, porque ele era muito rico. Ele era muito rico e ele sabia como era administrar uma grande riqueza. Ele continua dizendo, outra história triste que vi acontecer neste mundo, um homem acumula muito mais riqueza do que precisa, mas acaba perdendo tudo num negócio infeliz.
Ele tem um filho, mas não tem um centavo para lhe deixar de herança. Olha que história, ele observou que uma pessoa muito rica fez um negócio errado, fez um investimento equivocado e perdeu tudo. Não tinha mais um centavo para deixar de herança para o filho. E isso também ele viu que dá uma tristeza tremenda. Então, uma outra lição que ele está dizendo aqui é que quanto mais você tem, maior será a dor de perder. E você vai perceber isso em pessoas que perderam e chegaram ao extremo de tirar a própria vida. Porque a dor da perda foi tão grande que ela não suportou, que ela preferiu morrer do que sentir a dor da perda, a dor da vergonha, a dor do fracasso, a dor da culpa de ter feito um investimento errado. Então, o que Salomão está mostrando aqui é um outro lado da riqueza que muitas vezes a gente não presta atenção. A gente presta atenção no que as pessoas têm, no que elas compram, nas viagens e tudo, mas no íntimo das pessoas muitas vezes acontecem esses sentimentos e essa realidade se faz presente. Por quê? Ele vai continuar dizendo ainda mais uma coisa aqui, ó. A morte nos deixa sem nada. Eclesiastes lida com essa questão da morte, a perspectiva da vida, viver a vida na perspectiva da morte. A certeza que nós temos nessa vida debaixo do sol é a morte. E a morte acaba com tudo. E ele vai procurar entender que vantagem tem, então, que absurdo que é a vida, porque parece que quando a gente está no auge, né, da vida, a gente tem medo. Então veja o que ele está dizendo aqui, ó. Ainda lá no contexto desse homem que perdeu tudo. Ele sai nu do ventre da sua mãe e morrerá na mesma condição, sem nada. Como pode ser isso? Trabalhou tanto e não pode levar nada. Então, para que tanto esforço inútil? Tanto esforço por uma vida miserável, cheia de sofrimento? Essa é a pergunta que ele diz. Será que a gente consegue achar algum sentido, algum significado para esse trabalho? Trabalha tanto, se esforça tanto, não dorme direito, às vezes não come direito, não vive a vida direito, não usufrui da vida, porque quer acumular, quer juntar, quer ter. E essa ânsia de ter, esse desejo de ter é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. E ele diz, aí vem a morte, leva tudo embora. Do jeito que ele veio, ele vai, sem nada. Como pode viver uma vida só em função de ter dinheiro, de acumular bens, de acumular propriedades, de acumular riquezas? Ele diz, não faz sentido, porque você não leva nada. Né? Tanto esforço, e fica tudo aqui. Então ele está dizendo aqui que quanto mais você tem, mais você vai deixar para trás. E ele já disse isso outras vezes. E você vai deixar para quem? E a pessoa que receber isso, e quem receber isso, vai fazer o quê? Vai continuar a sua obra? Não vai continuar? Vai melhorar? Vai multiplicar a sua riqueza? Ou vai ser um pródigo que vai acabar dilapidando todo o patrimônio e ficar sem nada? Então é nesse contexto que o Salomão está dizendo sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre acumular dinheiro. Aí ele para refletir, para fazer uma conclusão. E ele diz assim, depois de ver como são as coisas na terra, concluí que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você.
É isso e ponto final, não tem outro jeito. A conclusão de Eclesiastes é assim: se você viver aqui e você não cuidar de você, você não se divertir, você não gozar daquilo que seu trabalho produz, se você não puder desfrutar das dádivas e das bênçãos que você produz, você perdeu a sua vida. Você correu atrás de nada. E ele vai dizer o seguinte: sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus nos dá. Sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las, aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva de Deus. Deus dispensa alegria no presente, hoje. É inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. Então a conclusão de Eclesiastes aqui do capítulo 5 é que ter e desfrutar de coisas são dádivas de Deus. Olha só o que o Hyken, um comentarista aqui do livro Eclesiastes, ele faz um comentário expositivo do Eclesiastes. Ele diz: a capacidade de desfrutar riqueza, família, amizades, comida, trabalho, sexo ou qualquer outra dádiva vem exclusivamente de Deus. A pessoa que encontra o maior prazer na vida é aquela que conhece Deus e que tem um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. O que ele está concluindo aqui, que nós estamos falando, é que esse desfrutar da vida é uma dádiva de Deus. E essa pessoa que consegue desfrutar da vida como dádiva de Deus, ela faz isso porque ela tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é o meio, é o acesso que nós temos até Deus. Não é? E eu quero terminar aqui mostrando para você um quadro. É o agiota e sua esposa. Vocês estão vendo aí o quadro. Estão vendo aí um homem apreciando uma moeda. Ele tem várias moedas sobre a mesa, em uma balança ali, para conferir o valor das moedas. E ao lado dele tem a sua esposa. Notem que a esposa, ela está com um livro, folheando um livro. Aparentemente pode ser uma Bíblia ou pode ser um livro religioso. Mas ela se distraiu ao mudar a página, virar a página, ela se distraiu com a moeda que está na mão do marido. Então, o autor do livro, o autor do quadro, né? Ele, de uma forma muito bonita aqui, artística, ele está chamando a nossa atenção para o poder de distração do dinheiro. Veja que o marido não se importa com a Bíblia, ele está focado inteiramente no dinheiro. A preocupação dele é o dinheiro, é monetária. E a esposa se distraiu, a esposa agora teve a sua atenção tirada da Bíblia, ou tirada do livro aí de orações, ou do livro de meditações, do livro religioso, e passou agora a olhar também para o dinheiro. Então a capacidade que o dinheiro tem de desviar a nossa atenção, de nos distrair, a capacidade que o dinheiro tem de chamar a atenção para si e se tornar um ídolo, se tornar um Deus na nossa vida. Jesus alertou sobre isso. A gente não tem como servir a Deus ou servir as riquezas, porque ambos vão exigir de nós atenção total, devoção total. E terá que ser feita uma escolha, Deus ou as riquezas. Então veja que aqui nesse quadro é isso que está sendo demonstrado, esse feitiço, vamos dizer assim, essa atração que o dinheiro produz sobre a vida da pessoa. Mesmo a pessoa que está
querendo focar em Deus, vai sempre ser tentado a se distrair, a tirar o foco de Deus para colocar o foco no dinheiro ou na riqueza. Mas se você prestar atenção também nesse quadro, você vai perceber que nesse quadrado amarelo tem um espelho em cima da mesa. É um espelho redondo que está refletindo a imagem de uma janela. E na imagem da janela tem uma cruz. Interessante, olha lá. Você vê aí em cima da mesa um espelho que reflete uma cruz. E no círculo amarelo ali, bem ali no cantinho, tem um homem olhando para a janela e olhando para a cruz. Acredita-se que o autor do quadro, esse pintor, artista, retratou a si mesmo olhando para a cruz. Porque é só na cruz que a gente encontra libertação de toda avareza. É só na cruz que a gente encontra libertação da idolatria do dinheiro. É a cruz que fornece para nós força, capacidade, poder para viver uma nova vida, porque a cruz simboliza o Evangelho de Cristo. A cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é, ao mesmo tempo, a agonia de Jesus, mas a vitória de Jesus sobre o mal, sobre a morte, sobre tudo. Não é? E só quando o crente se agarra a Jesus, então ele tem vitória sobre todas essas tentações e ele tem satisfação e prazer de viver aqui nessa vida. Portanto, para a gente parar e pensar e praticar aqui, que a gente pode dizer o seguinte: não devemos nos agarrar a riquezas ou bens materiais, mas estender nossas mãos para Jesus, que deu sua vida por nós, para nos livrar de toda ilusão e avareza. Agarrar-nos a Jesus é encontrar toda a satisfação nele. Então o texto hoje de Eclesiastes nos convida a colocar os nossos olhos em Jesus e nos convida a encontrar satisfação nas dádivas que Deus nos tem dado, no comer, no beber, no lazer, nas amizades, na família, até no dinheiro, mas sempre considerando Deus, o doador, em primeiro lugar. Deixando o dinheiro ser um servo daquilo que Deus quer para o seu reino, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, uma das maneiras de você ter vitória sobre a atração do dinheiro é você ser generoso e ser grato a Deus por tudo que você tem. É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que você possa ser próspero, mas que você possa, em primeiro lugar, colocar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Tenho um importante recado para você. Um aviso, na verdade. Estamos planejando o retorno dos cultos públicos para o dia 23/8, às 10h45, no auditório do edifício Murano, onde fazíamos as nossas reuniões. Então, estamos planejando a sua volta com cuidado, com zelo, com amor, com respeito a todos vocês. Por isso, hoje, no primeiro domingo do mês, não realizaremos a ceia. Vamos realizar a ceia no dia 23/8. Por isso, peço que você esteja orando para que a gente possa retornar
e que tudo dê certo. Não queremos nos precipitar, mas estamos avaliando com carinho essa possibilidade de termos um culto no dia 23/8. Você vai receber um comunicado da igreja informando direitinho sobre todos os detalhes, ok? Então é isso. Marque aí na sua agenda 23/8, às 10h45, o nosso primeiro culto público, onde realizaremos a ceia do Senhor, ok? Convido você para um momento de oração agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse domingo maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pelas tuas bênçãos sobre a nossa vida, pelas suas dádivas, pela família, pelo trabalho, pela igreja, pelos amigos, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por isso, Pai. Oramos para que o Senhor nos ajude a viver uma vida de contentamento, uma vida de alegria, uma vida de gratidão ao Senhor, Pai. Oramos também para que o Senhor nos ajude a não sermos enredados, enfeitiçados, seduzidos, Pai, pelo poder do dinheiro, pelo poder das riquezas, pelo brilho das coisas daqui, Senhor, mas que possamos usufruir de tudo com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Também pedimos por prosperidade, pedimos pela Tua bênção sobre a vida de cada um aqui que está nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor abençoe a família de cada um, que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor faça prosperar, Senhor, o trabalho de cada um, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa derramar das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Oramos e pedimos que o Senhor nos proteja e nos livre, Senhor, de todo o mal, nos livre do maligno, nos livre das tentações, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Esta pessoa também que está sofrendo opressão, injustiça, que está vivendo um momento difícil na vida, Pai, sentindo, Pai, na sua própria pele o peso da burocracia, o peso da injustiça, da indiferença, Senhor. Eu oro para que o Senhor dê conforto, dê consolo, dê forças, ânimo e coragem para essa pessoa, Senhor, enfrentar as dificuldades, Pai. Pedimos também, Deus, que o Senhor esteja guardando e protegendo, Senhor, a Tua igreja. Que o Senhor esteja também abençoando o nosso país, abençoando este povo tão sofrido, Senhor. Livra e guarda de todo o mal, Pai. Nós queremos pedir isso e orar isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na graça do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, às 11 horas, aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville.